Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, apresentamos a Sessão Geral do Sacerdócio da Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será apresentada por um coro de pais e filhos de estacas do condado de Cache, Utah. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos, sejam bem-vindos à sessão do sacerdócio da Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Expressamos nossa calorosa consideração ao presidente Thomas S. Monson, que está em casa. Esta reunião está sendo transmitida via satélite para portadores do sacerdócio em muitos locais do mundo. A música para esta sessão será apresentada por um coro de pais e filhos de estacas do condado de Cache, Utah, sob a regência de Geoffrey Anderson, com Clay Christiansen ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Nossa Lei é Trabalhar. A oração de abertura será oferecida pelo elder Kevin W. Pearson, dos 70. E logo após, o coro entoará o hino Secreta Oração. Has need of willing men who wear the workers'
Our beloved Father in heaven, Nosso querido Pai Celestial, we, thy sons, have nós, gathered teus filhos, here in the conference nos center, reunimos buildings and homes aqui no centro de conferência, em to capelas e demonstrate our love em lares em todo o mundo, and to thy beloved para Son, demonstrar nosso amor a Ti to feel e a Teu thy amado Filho, spirit, para sentir Teu hear thy Espírito voice through thy chosen e servants. ouvir Tua voz por We're meio de grateful Teus for the servos restoration escolhidos. of the keys and ordinances Somos that gratos the pela Holy restauração Spirit das chaves and we e express das ordenanças do sacerdote Melquisedeque. for those who hold Expressamos those keys here upon the amor earth. We love them para essas Jesus. pessoas que têm essas chaves aqui na Terra. Oramos por eles e os apoiamos. We'll feel of our love, Oramos pelo presidente Monson faith, and prayers e in their behalf. pelo Elder Hales para que sintam We o ask seu a amor special blessing e on nossa the fé em favor young boys, deles. Father in heaven, who will Pedimos-te que participate abençoe in os jovens que participarão spirit of conviction desta and conferência, clarity will come into their minds para and que o their hearts, espírito de convicção e clareza that they will know that they chegue are à mente loved, deles, and that they will para have que the saibam que confidence são and amados determination to e keep que tenham a thy commandments, determinação e confiança de walk guardar uprightly before thee. Teus mandamentos We e andem pray em as we retidão listen to perante inspired Ti. music and speakers, Oramos that our para hearts will be que filled with a música seja inspirada, faith and a greater os oradores desire to align falem our a nosso lives coração, with que thee tenhamos and desejo thy beloved Son. We now ask, Father in heaven, for thy Holy Spirit to de attend seguir this meeting a Ti e a Teu in the Filho. sacred name Pedimos que abençoe of the nós Lord nessa Jesus reunião, Christ. no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
We will now be pleased to hear Teremos agora o prazer de ouvir o elder Dale G. Renlund, do Quórum dos 12 Apóstolos. he will be followed by elders Em seguida, ouviremos os elders David F. Evans e Richard J. Maines, dos 70. Imaginem um foguete sendo levado a uma plataforma de lançamento para ser preparado para a decolagem. Agora, imaginem a ignição. O combustível, em um processo de queima controlada, é convertido em gás quente que é expelido, gerando o impulso necessário para lançar o foguete no espaço. Finalmente, imaginem a carga que está sendo transportada no topo do foguete. O valor da carga só é totalmente mensurado quando ela chega ao destino e funciona adequadamente. Não é necessário ser um cientista espacial para saber que um caro satélite de comunicação global tem pouco valor se ficar guardado em um depósito. A missão de um foguete é simplesmente a de transportar uma carga. Esta noite quero comparar o sacerdócio que portamos a um foguete e a oportunidade de nos beneficiar do poder da expiação do Salvador, a carga transportada pelo foguete. Devido a seu sacrifício expiatório, Jesus Cristo tem o poder e a autoridade para redimir toda a humanidade. Para tornar acessível o poder de sua expiação, Ele delegou uma porção de seu poder e de sua autoridade aos homens na terra. Esse poder e autoridade delegados é chamado de sacerdócio. Ele permite que os portadores do sacerdócio auxiliem o Pai Celestial e Jesus Cristo em seu trabalho, de levar a efeito a salvação e a exaltação dos filhos de Deus. Isso acontece porque o sacerdócio concede a seus filhos a oportunidade de receber as bênçãos do poder da expiação do Salvador. O poder da expiação de Jesus Cristo é essencial porque nenhum de nós pode retornar a nosso lar celestial sem ajuda. Na mortalidade, invariavelmente cometemos erros e violamos as leis de Deus. Somos manchados pelo pecado e não podemos ser aceitos de volta na presença de Deus. Precisamos do poder da expiação do Salvador para que nos reconciliemos com o Pai Celestial. Jesus Cristo rompeu as ligaduras da morte física, permitindo que todos ressuscitem. Ele oferece o perdão dos pecados, condicionado à obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Por meio dele, a exaltação é concedida. A oportunidade de nos beneficiar do poder da expiação do Salvador é a carga mais importante da criação. No entanto, para que o propósito do Pai Celestial seja cumprido, o poder da expiação de Cristo precisa estar disponível aos filhos de Deus. O sacerdócio transporta essas oportunidades. Ele é o foguete. O sacerdócio é essencial porque as ordenanças e os convênios indispensáveis na terra são administrados somente por essa autoridade. Se o sacerdócio falhar em dar a oportunidade de nos beneficiarmos do poder da expiação do Salvador, qual seria seu propósito? Em vez de ser como um foguete, seria apenas como fogos de artifício mais elaborados? Deus deseja que o uso do sacerdócio vá além das aulas de domingo ou de uma oportunidade de serviço. Ele quer que o sacerdócio transporte a carga. Pequenos defeitos nos foguetes podem resultar no fracasso da missão. Uma falha na vedação ou um desgaste de material podem causar o mau funcionamento do foguete. Metaforicamente, para preservar o sacerdócio das falhas na vedação e do desgaste de material, Deus protege tanto sua concessão quanto seu uso. A concessão do sacerdócio é resguardada pelas chaves do sacerdócio, que são os direitos de presidência dados ao homem. O uso do sacerdócio também é resguardado pelos convênios que o portador do sacerdócio faz.
Consequentemente, o uso do sacerdócio é regido tanto pelas chaves do sacerdócio como pelos convênios. O sacerdócio é conferido ao homem individualmente e é dependente dele. O sacerdócio não é uma fonte indefinida de poder autônomo. Tanto o sacerdócio arônico quanto o de Melquisedeque são recebidos por convênio. Deus determina os termos e o homem os aceita. Em termos gerais, os portadores do sacerdócio fazem o convênio de ajudar a Deus em seu trabalho. No início desta dispensação, Jesus Cristo explicou que o convênio do sacerdócio é confirmado sobre vós para o vosso bem, e não somente para o vosso bem, mas para o bem do mundo todo, porque eles não vêm a mim. Isso ensina que o propósito do sacerdócio é convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado. Temos o sacerdócio para ajudar os filhos do Pai Celestial a terem o fardo de seus pecados aliviados e tornarem-se como Ele. Por meio do sacerdócio, o poder da divindade se manifesta na vida de todos os que fazem e cumprem convênios e recebem as ordenanças associadas. É dessa maneira que a humanidade se achega a Cristo, é purificada e se reconcilia com Deus. O poder da expiação de Cristo torna-se acessível por meio do sacerdócio, que transporta a carga. Os convênios feitos com Deus são sérios e solenes. Os homens devem se preparar, aprender e fazer esses convênios com o desejo de honrá-los. Um convênio se torna um compromisso daquele que o fez. Parafraseando o dramaturgo inglês Robert Bolt, um homem faz um convênio apenas quando quer verdadeiramente se comprometer a cumprir uma promessa. Ele estabelece um forte relacionamento entre a verdade da promessa e sua própria virtude. Quando um homem faz um convênio, coloca a si mesmo, como se fosse água, em suas mãos unidas formando uma concha, e se abrir os dedos, não tem esperança de se encontrar novamente. O homem que quebra um convênio não consegue mais comprometer a si mesmo, nem oferecer garantias. Um portador do sacerdócio arônico faz o convênio de se abster do mal, de ajudar outras pessoas a se reconciliarem com Deus e de se preparar para receber o sacerdócio de Melquisedeque. Essas responsabilidades sagradas são cumpridas quando ele ensina, batiza, fortalece os membros da igreja e convida outras pessoas a aceitar o Evangelho. Essas são suas funções que se assemelham a um foguete. Em troca, Deus promete esperança, perdão, o ministério de anjos, as chaves do Evangelho, do arrependimento e do batismo. Um portador do sacerdócio de Melquisedeque se compromete a cumprir as responsabilidades associadas ao sacerdócio arônico e a magnificar seu chamado no sacerdócio de Melquisedeque. E ele o faz ao cumprir os mandamentos associados ao convênio. Esses mandamentos incluem dar ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna, ao viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, prestar testemunho de Jesus Cristo e de sua obra nos últimos dias, não se vangloriar e se tornar amigo do Salvador, confiando nele como um amigo confiaria. Em troca, Deus promete que o portador do sacerdócio de Melquisedeque receberá as chaves para compreender os mistérios de Deus. Ele se tornará perfeito até que possa permanecer na presença de Deus. Será capaz de cumprir seu papel na obra de salvação. Jesus Cristo preparará o caminho diante do portador do sacerdócio e estará com ele. O Espírito Santo estará no coração do portador do sacerdócio e anjos o apoiarão. Seu corpo será fortalecido e renovado. Ele se tornará herdeiro das bênçãos de Abraão e com sua esposa, co-herdeiros com Jesus Cristo do reino do Pai Celestial. Essas são as grandíssimas e preciosas promessas. Não se pode imaginar promessas maiores do que essas. Para cada homem que recebe o sacerdócio de Melquisedeque, Deus reafirma suas promessas do convênio com um juramento.
Esse juramento se refere somente ao sacerdócio de Melquisedeque, e é Deus quem faz o juramento, não o portador do sacerdócio. Devido ao fato de que essa situação singular envolve seu poder e sua autoridade divinos, Deus faz um juramento, empregando a linguagem mais incisiva possível, para que nos certifiquemos da natureza importante e imutável de suas promessas. Graves consequências advêm aos que quebram os convênios do sacerdócio e se desviam completamente deles. Ser descuidado ou apático em um chamado do sacerdócio é como colocar um material danificado dentro de um componente do foguete. Isso compromete o convênio do sacerdócio porque pode resultar no fracasso da missão. A desobediência aos mandamentos de Deus quebra o convênio. As bênçãos prometidas são retiradas da pessoa que quebra os convênios incessantemente e que não se arrepende. Há muitos anos atrás, compreendi mais plenamente a relação entre o sacerdócio funcionando como um foguete e a oportunidade de nos beneficiar do poder da expiação de Cristo como a carga. Durante certo final de semana, recebi 2 designações. Uma delas era criar a primeira estaca em um país, e a outra era entrevistar um rapaz. E se tudo estivesse em ordem, restaurar seu sacerdócio e as bênçãos do templo. Esse homem de 30 anos de idade se filiou à igreja no final de sua adolescência. Serviu uma missão honrosa. Entretanto, quando voltou para casa, afastou-se do caminho e perdeu sua condição de membro da igreja. Depois de alguns anos, ele caiu em si. E com a ajuda de amáveis líderes do sacerdócio e de membros bondosos, se arrependeu e foi readmitido à igreja por meio do batismo. Algum tempo depois, ele se qualificou para ter seu sacerdócio e as bênçãos do templo restaurados. Marcamos uma reunião para o sábado às 10 horas da manhã na capela. Quando cheguei para as entrevistas que eu faria antes, ele já estava lá. Estava tão ansioso para ter seu sacerdócio novamente que não podia esperar. Durante a entrevista, mostrei a ele a carta, que explicava que o presidente Thomas S. Monson havia pessoalmente analisado seu pedido e havia autorizado a entrevista. Esse rapaz, que antes estava impassível, começou a chorar. Eu disse a ele que a data de nossa entrevista não teria nenhum significado oficial na vida dele. Ele ficou confuso. Informei-lhe que depois que eu tivesse restaurado suas bênçãos, em seu registro de membro constariam apenas as datas originais de seu batismo, de sua confirmação, das ordenações ao sacerdócio e de sua investidura. Novamente ele ficou emocionado. Pedi-lhe que lesse em Doutrina e Convênios. Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Desta maneira saberei se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e abandonará. Seus olhos se encheram de lágrimas pela 3ª vez. Então coloquei minhas mãos sobre a cabeça dele e, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque e com a autorização do presidente da igreja, restaurei seu sacerdócio e suas bênçãos do templo. A alegria que tomou conta de nós foi profunda. Ele sabia que estava novamente autorizado a portar e exercer o sacerdócio de Deus. Sabia que suas bênçãos do templo estavam novamente em plena atividade. Parecia que caminhava nas nuvens e emanava uma luz radiante. Eu estava muito orgulhoso dele e senti o quanto o Pai Celestial também estava. Em seguida, a estaca foi organizada. Membros fiéis participaram entusiasmados das reuniões e foi apoiada uma maravilhosa presidência de estaca. Entretanto, para mim, a ocasião histórica da organização da primeira estaca deste país foi ofuscada pela alegria que senti ao restaurar as bênçãos daquele homem.
Cheguei à conclusão de que o propósito de organizar uma estaca ou de usar o sacerdócio de Deus de diversas maneiras é auxiliar o Pai Celestial e Jesus Cristo em seu trabalho, de prover a oportunidade de redenção e exaltação para cada um dos filhos de Deus. Assim como o foguete, cujo propósito é transportar uma carga, o sacerdócio transporta o Evangelho de Jesus Cristo, tornando todos capazes de fazer convênios e de receber as ordenanças associadas. O sangue expiatório de Cristo pode ser aplicado em nossas vidas à medida que sentimos a influência santificadora do Espírito Santo e recebemos as bênçãos prometidas de Deus. Além de obedecer às leis e ordenanças do Evangelho, convido-os a fazer e cumprir os convênios do sacerdócio. Recebam o juramento de Deus e sua promessa. Magnifiquem suas responsabilidades no sacerdócio para auxiliar o Pai Celestial e Jesus Cristo. Usem o sacerdócio para dar a alguém a oportunidade de se beneficiar do poder da expiação do Salvador. Ao fazerem isso, grandes bênçãos virão sobre vocês e sobre sua família. Testifico que o Redentor vive e dirige esta obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos estamos aqui esta noite com a esperança e fé de que de alguma forma vamos sair fortalecidos e abençoados pelo Espírito Santo, que nos ensina a verdade. É sobre nossa busca individual pela verdade que desejo falar. Quando jovem, eu tinha muitas dúvidas sobre a igreja. Algumas delas eram sinceras, outras não eram e refletiam as dúvidas de outras pessoas. Sempre conversei com minha mãe sobre minhas dúvidas. Tenho certeza de que ela sentia que muitas das minhas perguntas eram sinceras e vinham do coração. Acho que ela ficava um pouco decepcionada com as perguntas, que eram mais argumentativas e menos sinceras. No entanto, ela nunca me fez sentir mal por lhe fazer perguntas. Ela ouvia e tentava respondê-las. Quando percebia que tinha dito tudo o que podia e que eu ainda tinha dúvidas, ela dizia algo assim: David, essa é uma boa pergunta. Enquanto você pesquisa, lê e ora para receber a resposta, por que você não faz o que deveria fazer e deixa de lado aquilo que sabe que não deveria fazer? Esse se tornou o padrão para minha busca pela verdade. Por meio do estudo, da oração e da obediência aos mandamentos, descobri que há respostas para todas as minhas perguntas importantes. Também descobri que fé constante, paciência e revelação são necessárias para algumas perguntas. Minha mãe colocou sobre mim a responsabilidade de desenvolver a fé e encontrar respostas. Ela sabia que as respostas importantes viriam da minha busca pela verdade, da maneira que o Pai Celestial determinou. Ela sabia que eu precisava encontrar a verdade, sabia que eu precisava ser sincero em minhas dúvidas e estar disposto a agir de acordo com o que já sabia ser verdade. Sabia que eu precisava estudar e orar e que precisava desenvolver mais paciência ao buscar as respostas do Senhor. O desejo de ser paciente faz parte de nossa busca pela verdade e faz parte do padrão do Senhor de revelar a verdade. Com o tempo, descobri que minha mãe estava me ensinando o padrão do Pai Celestial para a busca pela verdade. Minha fé aumentou, comecei a receber respostas e aceitei o chamado missionário. Houve um momento no início de minha missão que percebi que teria de saber se a igreja era verdadeira e se Joseph Smith foi um profeta de Deus. Senti o que o presidente Monson expressou tão claramente em nossa última conferência geral. Se vocês ainda não possuem um firme testemunho dessas coisas, façam o que for necessário para obtê-lo. É essencial que vocês tenham seu próprio testemunho durante esses tempos difíceis, porque o testemunho das outras pessoas não vai levá-los muito longe. Eu sabia o que era necessário. Precisava ler o livro de Mormon com um coração sincero, com real intenção e perguntar a Deus se ele era verdadeiro. Prestem atenção na promessa extraordinária que o Pai Celestial fez por meio do profeta Moroni. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção,
tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Para receber o que continha no livro de Mórmon, precisei lê-lo. Comecei a ler pelo início e li todos os dias. Algumas pessoas recebem um testemunho muito rapidamente. Para outras, isso levará mais tempo, mais orações e pode incluir a leitura do livro várias vezes. Precisei ler tudo antes de receber o testemunho prometido. No entanto, Deus me mostrou a veracidade do livro pelo poder do Espírito Santo. Em meu diário missionário, descrevi minha alegria por saber a verdade, bem como minha demonstração pessoal de compromisso e real intenção de agir de acordo com a verdade que eu havia recebido. Escrevi: prometi ao Pai Celestial e a mim mesmo fazer o meu melhor, dedicar-me 100% pelo resto de minha vida. Tudo o que me pedirem, eu o farei. Mas por enquanto tenho o restante de minha missão e vou torná-la uma grande missão, uma com a qual não me sinta mal, mas não será para mim, será para o Senhor. Amo o Senhor. Amo este trabalho e oro para que esse sentimento nunca me abandone. Descobri que é necessário se nutrir constantemente e se esforçar continuamente para se arrepender e guardar os mandamentos, de modo que esse sentimento nunca nos abandone. O presidente Monson disse: testemunho precisa ser mantido forte e vivo ao obedecermos aos mandamentos de Deus e ao orarmos e estudarmos as Escrituras diariamente. Ao longo dos anos, tenho perguntado aos missionários e jovens de todo o mundo a respeito de como eles começaram a se esforçar pessoalmente para buscar a verdade e adquirir um testemunho. Quase sem exceção, eles respondem que seus próprios esforços para adquirir um testemunho pessoal começaram com a decisão de ler o livro de Mórmon desde o início e perguntar a Deus se era verdadeiro. Ao fazerem isso, eles escolheram agir em vez de receber a ação das dúvidas dos outros. Para conhecer a verdade, precisamos viver o Evangelho pondo à prova a palavra de Deus. Somos advertidos a não resistir ao Espírito do Senhor. O arrependimento, junto com a determinação de guardar os mandamentos, é uma parte importante da busca de cada um pela verdade. Na realidade, precisaremos estar dispostos a abandonar todos os nossos pecados para conhecer a verdade. Somos ordenados a procurar conhecimento pelo estudo e também pela fé, e nos melhores livros buscar palavras de sabedoria. Nossa busca pela verdade deve se concentrar nos melhores livros e nas melhores fontes. Entre os melhores estão as Escrituras e as palavras dos profetas vivos. O presidente Monson pediu que cada um de nós fizesse o que fosse necessário para obter e manter um forte testemunho. O que é necessário para que seu testemunho cresça e se fortaleça? Cada um de nós tem a responsabilidade pessoal de fazer o que for necessário para obter e manter um forte testemunho. Guardar pacientemente nossos convênios enquanto fazemos o que é necessário para receber respostas do Senhor é parte do padrão estabelecido por Deus para aprendermos a verdade. Principalmente quando as coisas estão difíceis, pode ser necessário que nos submetamos de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Guardar pacientemente os convênios aumenta nossa humildade, nosso desejo de conhecer a verdade permite que o Espírito Santo nos guie pelas veredas da sabedoria, a fim de que sejamos abençoados, favorecidos e preservados. Minha esposa Mary e eu conhecemos uma pessoa que amamos profundamente, que tem lutado durante grande parte de sua vida com certos aspectos da igreja. Ela ama o Evangelho e ama a igreja, mas ainda tem dúvidas. É selada no templo, ativa na igreja, cumpre seus chamados e é uma mãe e esposa maravilhosa. Ao longo dos anos, ela tentou fazer as coisas que sabiam que eram certas e tentou se abster de fazer as coisas que sabiam que eram erradas. Ela guardou seus convênios e continuou a buscar. Às vezes, ela se sente grata por ser fortalecida pela fé das outras pessoas. Há pouco tempo, seu bispo pediu que ela e seu marido fossem vê-lo. Pediu que aceitassem uma designação do templo para atuarem como procuradores para aqueles que precisavam de ordenanças do templo. Esse chamado surpreendeu, mas eles aceitaram e começaram seu serviço na casa do Senhor. Seu filho adolescente tinha participado recentemente da pesquisa de história da família e encontrado o nome de um familiar para quem as ordenanças do templo não haviam sido realizadas. Por fim, eles atuaram como procuradores e fizeram as ordenanças do templo para essa pessoa e sua família. Quando se ajoelharam no altar e a ordenança de selamento foi realizada, essa mulher maravilhosa e paciente que buscou por tanto tempo teve uma experiência espiritual particular pela qual ela soube que o templo e as ordenanças ali realizadas eram verdadeiras e reais.
Ela ligou para sua mãe e lhe contou sobre sua experiência e disse que, embora ainda tivesse algumas dúvidas, ela sabia que o templo era verdadeiro, que as ordenanças do templo eram verdadeiras e que a igreja era verdadeira. Sua mãe chorou de gratidão por um Pai Celestial amoroso e paciente e por uma filha que pacientemente continua a buscar. Guardar pacientemente os convênios traz as bênçãos do céu para a nossa vida. Tenho encontrado grande consolo na promessa do Senhor de que, pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Sem ter conhecimento de tudo, podemos conhecer a verdade. Podemos saber que o livro de Mórmon é verdadeiro. Inclusive, conforme o presidente Nelson ensinou hoje, podemos sentir no íntimo de nosso coração que o livro de Mórmon é indiscutivelmente a palavra de Deus. E podemos sentir isso tão profundamente que jamais desejaremos viver um dia sequer sem esse sentimento. Podemos saber que Deus é nosso Pai, que nos ama e que seu Filho Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor. Podemos saber que a filiação à sua igreja deve ser valorizada e que tomar o sacramento todas as semanas ajudará a nós e também nossa família a estar em segurança. Podemos saber que, por meio das ordenanças do templo, as famílias realmente podem ser eternas. Podemos saber que a expiação de Jesus Cristo e as bênçãos do arrependimento e do perdão são reais e verdadeiras. Podemos saber que nosso querido profeta, Thomas S. Monson, é o profeta do Senhor, e que seus conselheiros e os membros do Quórum dos 12 são apóstolos, profetas, videntes e reveladores. Sei que tudo isso é verdade e presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, talvez não exista um elogio maior que poderíamos receber do Senhor do que saber que Ele confia em nós como dignos portadores do sacerdócio e excelentes maridos e pais. Uma coisa é certa: ganhar a confiança do Senhor é uma bênção que nos advém por meio de um grande esforço de nossa parte. A confiança é uma bênção fundamentada na obediência às leis de Deus. Ganhamos a confiança do Senhor como resultado de nossa fidelidade aos convênios que fizemos nas águas do batismo e no templo sagrado. Quando cumprimos as promessas que fizemos ao Senhor, sua confiança em nós aumenta. Amo as escrituras antigas e modernas que usam o termo integridade de coração para descrever o caráter digno de uma pessoa. A integridade, ou a falta dela, é um elemento fundamental do caráter de uma pessoa. Os homens que têm integridade de coração são confiáveis porque a confiança é edificada sobre a integridade. Ser um homem íntegro significa que sua vontade e suas ações são puras e dignas em todos os aspectos de sua vida, tanto em público como em particular. Com as decisões que tomamos, a confiança que Deus tem em nós pode aumentar ou diminuir. Esse princípio talvez seja mais claramente manifestado em nossas responsabilidades divinamente atribuídas como maridos e pais. Como maridos e pais, recebemos de profetas, videntes e reveladores modernos uma responsabilidade divina, citada no documento A Família, Programação ao Mundo. Esse documento nos ensina que o pai deve presidir a família com amor e retidão. 2, o pai tem a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares. E 3, o pai tem a responsabilidade de proteger sua família. Para ganharmos a confiança de Deus, precisamos cumprir 3 responsabilidades divinamente atribuídas para com nossa família, à maneira do Senhor. Conforme declarado na proclamação sobre a família, a maneira do Senhor para que cumpramos nossas responsabilidades com nossa esposa é como parceiros iguais. Para mim, isso quer dizer que não tomamos qualquer decisão importante com relação a essas 3 responsabilidades sem que haja total união com nossa esposa. A primeira coisa que devemos fazer para ganhar a confiança do Senhor é colocar nossa confiança nele. O profeta Nefe exemplificou esse tipo de compromisso em sua oração. Ó Senhor, confiei em Ti e em Ti confiarei sempre. Não porei minha confiança no braço de carne. Nefe era totalmente comprometido em fazer a vontade do Senhor. Além de falar, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor,
Nefe era inabalável no compromisso de cumprir as designações que se recebia, como demonstrado nesta declaração. Assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para o deserto onde está nosso Pai até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Por ter confiado primeiramente em Deus, Deus depositou grande confiança em Nefe. O Senhor o abençoou com grandes manifestações do Espírito que, por sua vez, trouxeram bênçãos à sua própria vida, à vida de seus familiares e à vida de seu povo. Por ter presidido com amor e retidão, provendo e protegendo a família e o povo, Nefe registrou. E aconteceu que vivemos segundo o padrão de felicidade. Para descrever a perspectiva das mulheres sobre esse assunto, pedi a ajuda de minhas 2 filhas casadas. Pedi a elas que colocassem em 1 ou 2 frases a visão que elas tinham sobre a importância da confiança e como ela afeta o casamento e a vida familiar. Esses são os sentimentos de Lara Harris e Christina Hansen. Laura escreveu o seguinte: uma das coisas mais importantes para mim é saber que, durante todo o dia, meu marido está fazendo escolhas que demonstram respeito e amor por mim. Quando confiamos um no outro dessa maneira, temos paz em nosso lar e alegria ao criar juntos nossa família. Cristina escreveu: confiar em alguém é a mesma coisa que ter fé em alguém. Sem essa confiança e fé, há medo e dúvida. Para mim, uma das grandes bênçãos que tenho por confiar plenamente em meu marido é sentir paz em minha mente e por saber que ele fará o que diz que vai fazer. A confiança traz paz, amor e cria um ambiente propício para que o amor aumente. Lara e Cristina não viram o que a outra tinha escrito. Acho muito interessante as 2 considerarem que a paz no lar é uma consequência direta de ter um marido em quem podem confiar. Como demonstrado pelo exemplo de minhas filhas, o princípio da confiança tem um papel extremamente importante no desenvolvimento de um lar centralizado em Cristo. Também desfrutei da mesma cultura centralizada em Cristo no lar em que cresci, com um pai que magnificou seu chamado, seu sacerdócio, e que ganhou a confiança de toda a família como resultado de sua integridade de coração. Quero compartilhar uma experiência de minha juventude que demonstra o impacto positivo e duradouro que um pai pode ter sobre a família quando entende e vive o princípio da confiança edificada sobre a integridade. Quando eu era bem jovem, meu pai fundou uma empresa especializada em automação industrial. A empresa desenvolvia, fabricava e instalava linhas de produção automatizadas em todo o mundo. Quando eu estava no ensino médio, meu pai queria que eu aprendesse a trabalhar. Ele também queria que eu conhecesse todos os detalhes do negócio. Meu primeiro trabalho foi cuidar da manutenção de terreno e da pintura de instalações que não eram visíveis ao público em geral. Quando entrei no ensino médio, fui promovido para trabalhar no chão da fábrica. Comecei aprendendo a ler plantas e operar o maquinário pesado de fabricação de aço. Depois que me formei, comecei meus estudos universitários e em seguida fui para a missão. Quando voltei da missão, comecei imediatamente a trabalhar. Eu precisava ganhar dinheiro para pagar meus estudos no ano seguinte. Um dia, depois de minha missão, eu estava trabalhando na fábrica, quando meu pai me chamou ao escritório e perguntou se eu gostaria de acompanhá-lo em uma viagem de negócios a Los Angeles. Foi a primeira vez que ele me fez tal convite. Na realidade, ele estava permitindo que eu representasse a empresa junto ao público. Antes da viagem, ele me preparou dando alguns detalhes sobre o novo cliente em potencial. Primeiro, o cliente era uma corporação multinacional. Segundo, eles estavam atualizando suas linhas de produção em todo o mundo com as mais modernas tecnologias de automação. Terceiro, nossa companhia nunca lhes havia fornecido serviços de engenharia ou de tecnologia. E por último, o executivo principal da corporação encarregado da compra tinha solicitado essa reunião para analisar a nossa proposta para o novo projeto. A reunião representava uma oportunidade nova e potencialmente importante para a nossa empresa. Ao chegarmos a Los Angeles, meu pai e eu fomos ao hotel para a nossa reunião com o executivo. O primeiro assunto era debater e analisar as especificações de engenharia do projeto.
O próximo item era relativo a detalhes operacionais, incluindo a logística e datas de entrega. O item final da agenda concentrava-se no preço, nos termos e nas condições. Foi aí que as coisas ficaram interessantes. Esse executivo nos explicou que nossa proposta de preço era menor comparada a de outras que estavam participando da concorrência do projeto. Curiosamente, ele nos disse qual era o preço da segunda melhor proposta. Então nos perguntou se queríamos fazer uma nova proposta. Ele nos disse que nosso novo preço deveria ser um pouco menor do que o orçamento logo acima do nosso. Explicou que dividiríamos com ele, de forma igual, o valor adicionado. Ele justificou, dizendo que todos nós nos beneficiaríamos. Nossa empresa ganharia porque receberíamos muito mais dinheiro do que apresentado em nossa proposta original. A empresa dele ganharia porque ainda fecharia o negócio com o menor orçamento. E, claro, ele ganharia sua parte do dinheiro adicional porque fechou um grande negócio. Ele então nos deu o número de sua caixa postal para onde poderíamos enviar o dinheiro solicitado. Depois de tudo isso, ele olhou para meu pai e perguntou: "Temos um acordo?" Para minha surpresa, meu pai se levantou, apertou as mãos dele e lhe disse que voltaríamos a falar com ele. Depois de sair da reunião e entrar no carro que tinha sido alugado, meu pai olhou para mim e perguntou: "Muito bem, o que você acha que devemos fazer?" Respondi que achava que não deveríamos aceitar a oferta dele. Meu pai então perguntou: "Você não acha que temos uma responsabilidade para com o nosso funcionário de manter um bom volume de trabalho?" Enquanto eu pensava na pergunta, e antes que eu pudesse responder, ele mesmo a respondeu. Ele disse: "Ouça, Rick, depois que você aceita um suborno ou compromete sua integridade, é muito difícil recuperá-la. Nunca faça isso. Nem ao menos uma vez." Eu estou compartilhando essa experiência porque nunca mais esqueci o que meu pai me ensinou naquela primeira reunião de negócios com ele. Compartilhei essa experiência para demonstrar a influência duradoura que exercemos como pais. Vocês podem imaginar a confiança que eu tinha em meu pai por causa de sua integridade de coração. Ele viveu esses mesmos princípios em sua vida pessoal com minha mãe, com os filhos e com todos com quem se associou. Irmãos, é minha oração esta noite que todos primeiramente coloquemos nossa confiança no Senhor, como exemplificado por Nefe, e depois, por causa da integridade de nosso coração, ganhemos a confiança do Senhor e também de nossa esposa e de nossos filhos. Ao entendermos e aplicarmos esse sagrado princípio de confiança edificada na integridade, seremos fiéis aos nossos sagrados convênios. Também teremos sucesso ao presidir nossa família com amor e retidão, provendo-lhe as necessidades da vida e protegendo-a das maldades do mundo. Presto testemunho dessas verdades humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação agora cantarão juntos Que Firme Alicerce. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, terei o privilégio de falar a vocês.
Um senhor idoso estava na fila do correio para comprar selos no balcão. Uma moça viu que ele andava com dificuldade e se ofereceu para ajudá-lo, mostrando a ele como comprar os selos em uma máquina a fim de economizar tempo. O senhor idoso disse: "Obrigado, mas prefiro esperar. A máquina não vai me perguntar sobre minha artrite." De vez em quando, é bom conversar com alguém que se preocupa com nossos problemas. Dor, tristeza e enfermidade são experiências pelas quais todos passamos. Os contratempos e os momentos de sofrimento e infortúnio podem ocupar uma memória considerável no disco rígido interno de nossa alma. Quando se trata de nosso bem-estar físico, aceitamos o envelhecimento e as doenças como parte de nossa jornada mortal. Buscamos o conselho de profissionais que têm conhecimento sobre o corpo físico. Quando sofremos com aflições emocionais ou transtornos mentais, procuramos a ajuda de profissionais que cuidam desses tipos de enfermidades. Da mesma forma que nos deparamos com provações físicas e emocionais da mortalidade, também enfrentamos desafios espirituais. A maioria de nós já vivenciou momentos em que nosso testemunho era resplandecente. Talvez tenhamos vivenciado momentos em que nosso Pai Celestial pareceu estar distante. Há momentos em que valorizamos de todo o nosso coração as coisas do Espírito. Também há momentos em que essas coisas parecem ter menos valor ou ser menos significativas. Hoje, quero falar a respeito do bem-estar espiritual, sobre como podemos encontrar a cura para a estagnação e andar em um caminho de vigorosa saúde espiritual. A enfermidade espiritual às vezes vem como resultado do pecado ou de feridas emocionais. Às vezes, a fraqueza espiritual vem tão gradualmente que mal podemos entender o que está acontecendo. Semelhantemente a camadas de rochas sedimentares, a dor e a tristeza espiritual podem aumentar com o tempo e sobrecarregar nosso espírito até que se tornem pesadas demais para suportarmos. Por exemplo, isso pode acontecer quando nossas responsabilidades no trabalho, no lar e na igreja nos sobrecarregam tanto que perdemos de vista a alegria do Evangelho. Podemos nos sentir como se não tivéssemos mais nada para oferecer, ou como se viver os mandamentos fosse algo que está além de nossa capacidade. Os desafios espirituais são reais, mas isso não quer dizer que sejam incuráveis. Podemos ser curados espiritualmente. Mesmo as feridas mais profundas, sim, até aquelas que parecem ser incuráveis, são curáveis. Meus queridos amigos, o poder de cura de Jesus Cristo não está ausente hoje em dia. Seu toque de cura pode transformar vidas em nossos dias, assim como o fez em seus dias. Se apenas tivermos fé, Ele poderá segurar nossas mãos, encher nossa alma de luz celestial e de cura e dizer-nos: levanta-te, toma a tua cama e anda.
Quaisquer que sejam as causas de nossas enfermidades espirituais, todas elas possuem uma coisa em comum: a ausência de luz divina. As trevas reduzem nossa capacidade de ver claramente. Elas ofuscam nossa visão daquilo que uma vez já foi simples e claro. Quando estamos em trevas, é mais provável que façamos escolhas ruins, uma vez que não conseguimos ver os perigos em nosso caminho. Quando estamos em trevas, é mais provável que percamos a esperança, porque não somos capazes de ver a paz e a alegria que nos esperam se apenas seguirmos adiante. A luz, por sua vez, permite-nos ver as coisas como realmente são. Ela nos permite discernir entre a verdade e o erro, entre o que é vital e o que é trivial. Quando estamos na luz, podemos fazer escolhas corretas com base em princípios verdadeiros. Quando estamos na luz, temos um perfeito esplendor de esperança, pois somos capazes de ver nossas provações mortais a partir de uma perspectiva eterna. Encontramos cura espiritual ao nos afastarmos das sombras do mundo e ao nos aproximarmos da eterna luz de Cristo. Quanto mais compreendermos e aplicarmos o conceito doutrinário de luz, mais protegidos estaremos das enfermidades espirituais que vêm de todas as partes e que nos afligem e incomodam. E serviremos de forma mais apropriada como entusiasmados, corajosos, atenciosos e humildes portadores do santo sacerdócio, verdadeiros servos e discípulos de nosso amado e eterno Rei. Jesus Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que isso significa? Significa que aquele que humildemente seguir a Jesus Cristo viverá em sua luz e compartilhará dela. E essa luz aumentará até finalmente afastar as mais profundas trevas. Isso significa que há um poder, uma forte influência que emana do Salvador. Esse poder procede da presença de Deus para encher a imensidade do espaço. Por inspirar, elevar e iluminar nossa vida, nas Escrituras, esse poder é frequentemente chamado de luz, mas também é referido como Espírito e verdade. Em Doutrina e Convênios lemos: a palavra do Senhor é verdade, e tudo que é verdade é luz. E tudo que é luz é Espírito. Sim, o Espírito de Jesus Cristo. Esse profundo conceito de que luz é Espírito e é verdade, e de que essa luz brilha em cada alma que vem ao mundo, não só é muito importante, como nos dá esperança. A luz de Cristo ilumina e satisfaz a alma de todas as pessoas que dão ouvidos à voz do Espírito. A luz de Cristo preenche o universo. Ela preenche a terra e pode preencher
todo coração. Deus não faz acepção de pessoas. Sua luz está disponível a todos, sejam grandes ou pequenos, ricos ou pobres, privilegiados ou desfavorecidos. Se vocês abrirem sua mente e seu coração para receber a luz de Cristo e humildemente seguirem o Salvador, receberão mais luz, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Vocês vão trazer mais luz e verdade para a sua alma, até que as trevas sejam banidas de sua vida. Deus abrirá seus olhos. Deus lhes dará um novo coração. O amor, a luz e a verdade de Deus vão despertar o que está adormecido, e vocês vão renascer em novidade de vida em Cristo Jesus. O Senhor prometeu: se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz, e em vós não haverá trevas, e o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Esse é o antídoto definitivo para a enfermidade espiritual. As trevas desaparecem na presença de luz. Deus, no entanto, não nos forçará a aceitar sua luz. Se nos sentirmos confortáveis nas trevas, é improvável que nosso coração seja mudado. Para que a mudança ocorra, precisamos efetivamente permitir que a luz faça parte de nós. Durante meus voos pelo mundo como comandante de aeronave, sempre ficava fascinado com a beleza e a perfeição das criações de Deus. Achava particularmente cativante a relação entre a Terra e o Sol. Considero essa relação uma profunda lição de como as trevas e a luz existem. Como todos sabemos, a cada 24 horas, a noite se torna dia e o dia se torna noite. Então, o que é noite? Não é nada mais do que uma sombra. Mesmo nas noites mais escuras, o sol não cessa de irradiar sua luz. Ele continua a brilhar como sempre brilhou. Porém, metade da terra fica em trevas. A ausência de luz leva às trevas. Quando a escuridão da noite vem, não nos desesperamos nem nos preocupamos pensando que o sol desapareceu. Não achamos que o sol não está lá ou que está inoperante. Compreendemos que estamos em uma sombra, que a Terra vai continuar a girar e que, em algum momento, os raios do sol vão chegar a nós mais uma vez. A escuridão não é um indicador de que não há luz. Na maioria das vezes, isso significa que não estamos no lugar certo para receber luz. Durante o recente eclipse solar, muitas pessoas fizeram um grande esforço para ver a estreita faixa de sombra criada pela Lua em meio a um dia ensolarado. De maneira muito semelhante, a luz espiritual brilha continuamente sobre todas as criaturas de Deus. Satanás fará de tudo para criar uma sombra ou nos colocar em uma sombra criada por nós mesmos. Ele vai nos coagir a criar nosso próprio eclipse e vai nos empurrar para a escuridão
de seu covil. As trevas espirituais podem fazer cair um véu de esquecimento ao redor daqueles que uma vez andaram na luz e se regozijaram no Senhor. No entanto, mesmo em momentos de trevas intensas, Deus ouve nossas súplicas quando oramos, dizendo: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nos dias de Alma, havia muitos que tinham dificuldade para aceitar as coisas espirituais, e por causa de sua incredulidade, a luz e a verdade de Deus não podiam entrar em sua alma, e seu coração estava endurecido. Irmãos, cabe a nós estar no lugar certo para ver a luz e a verdade divinas do Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo depois do cair da noite, quando o mundo parece escuro, podemos escolher andar na luz de Cristo, guardar seus mandamentos e testificar corajosamente de sua realidade e de sua grandeza. Como portadores do sacerdócio de Deus e discípulos de Jesus Cristo, portadores do sacerdócio arônico e de Melquisedeque, vocês são portadores de luz. Continuem fazendo aquilo que sabem que nutrirá sua luz divina. Levantai a vossa luz para que brilhe perante o mundo, não para que os vejam e admirem, mas para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus queridos irmãos, vocês são instrumentos nas mãos do Senhor, com o propósito de trazer luz e cura para a alma dos filhos do Pai Celestial. Talvez vocês não se sintam qualificados para curar os que estão doentes espiritualmente, assim como um funcionário do correio não está qualificado para ajudar quem tem artrite. Talvez vocês estejam enfrentando seus próprios desafios espirituais. No entanto, o Senhor os chamou. Ele lhes deu autoridade e responsabilidade para estender a mão aos necessitados. Ele os investiu com seu santo poder do sacerdócio para trazer luz à escuridão e para elevar e abençoar os filhos de Deus. Ele restaurou sua igreja e seu precioso evangelho que curam a alma ferida. Ele preparou o caminho para o bem-estar espiritual, para que encontremos a cura para a estagnação e sigamos em direção a uma vigorosa saúde espiritual. Cada vez que voltam seu coração a Deus em humilde oração, de joelhos, em casa, em oração, em locais públicos, vocês vivenciam sua luz. Cada vez que buscam nas Escrituras suas palavras e sua vontade, no livro de Mórmon, em tudo o que Deus nos deu, a luz aumenta em esplendor. Cada vez que vem alguém que precisa de ajuda e sacrificam seu próprio conforto para estender a mão com amor, a luz se expande e se propaga. Cada vez que rejeitam a tentação e escolhem a pureza, cada vez que buscam o perdão ou perdoam, cada vez que com coragem testificam da verdade, por meio de atos e palavras, a luz afasta as trevas e atrai aqueles que também buscam luz. Pensem em suas experiências pessoais, nos momentos de serviço a Deus e a nossos semelhantes, quando a luz resplandeceu em sua vida. Por exemplo, no templo sagrado, à mesa do sacramento,
em um momento de silenciosa reflexão, em reuniões familiares, ou durante um ato de serviço como portador do sacerdócio, como um pai, um marido ou um amigo. Compartilhem esses momentos com seus familiares, amigos, especialmente com nossos jovens que estão buscando luz. Nunca se esqueçam, nossos jovens estão buscando luz. Eles precisam ouvir de vocês que com essa luz vem a esperança e a cura, mesmo em um mundo cheio de trevas. A luz de Cristo traz esperança, felicidade e cura para qualquer ferida ou enfermidade. Aqueles que vivenciam essa influência refinadora se tornam instrumentos às mãos da luz do mundo, com o intuito de levar luz a outras pessoas. Eles vão se sentir como o rei Lamone, quando essa luz havia lhe infundido tanta alegria na alma, tendo se dissipado a nuvem de escuridão, e a luz da vida eterna se lhe havia acendido na alma. Meus queridos irmãos, queridos amigos, é nossa missão buscar o Senhor até que sua luz de vida eterna resplandeça dentro de nós e nosso testemunho se torne forte e seguro, até mesmo em meio às trevas. É minha oração e bênção que vocês consigam cumprir seu destino como portadores do sacerdócio do Deus Todo-Poderoso e como jubilosos portadores de sua luz celestial. Em nome de nosso Mestre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos que portam o sacerdócio de Deus, especialmente aos jovens, esta noite desejo falar a vocês sobre a maneira maravilhosa como o Senhor dirige seu reino na terra. Vocês já conhecem os princípios básicos, mas vou relembrá-los a vocês. Primeiro, Jesus Cristo é o cabeça da igreja em toda a terra. Segundo, ele dirige sua igreja hoje, falando por meio de revelação a homens chamados como profetas. E faz isso por meio de revelação. Terceiro, ele concedeu revelação a seus profetas há muito tempo. Ainda o faz e continuará a fazê-lo. Quarto, ele concede revelação confirmadora àqueles que servem sob a liderança de seus profetas. A partir desses princípios básicos, reconhecemos que a liderança da Igreja do Senhor necessita de grande e constante fé por parte de todos os que o servem na terra. Por exemplo, é preciso ter fé para acreditar que o Senhor ressuscitado cuida dos detalhes diários de seu reino. É preciso ter fé para acreditar que Ele chama pessoas imperfeitas para cargos de confiança. É preciso ter fé para acreditar que Ele conhece perfeitamente as pessoas a quem Ele chama, tanto sua capacidade como seu potencial, e assim não comete erros em seus chamados. Isso pode fazer com que alguns nesta congregação sorriam ou balancem a cabeça, tanto aqueles que acham que seu próprio chamado pode ter sido um erro, quanto aqueles que pensam em pessoas que conhecem, as quais não parecem bem adaptadas a seu chamado no reino do Senhor. Meu conselho para os dois grupos é: adiem tais julgamentos até que consigam ver melhor o que o Senhor vê. Em vez disso, percebam que vocês têm a capacidade de receber revelação e agir de acordo com ela sem temor. É preciso ter fé para fazer isso. E é preciso ainda mais fé para acreditar que o Senhor chamou servos humanos imperfeitos para guiá-los. Meu propósito hoje
é edificar sua fé, para saberem que Deus os guia no serviço que prestam a Ele. E ainda mais importante, espero edificar sua fé que o Senhor inspira as pessoas imperfeitas que Ele chamou para serem seus líderes. A princípio, vocês podem pensar que essa fé não é importante para o sucesso da igreja e do reino do Senhor. No entanto, podem descobrir que a fé é essencial. Não importa que chamado tenham no sacerdócio, desde o profeta do Senhor até o mais novo portador do sacerdócio arônico. Vamos começar com o que a fé significa para um presidente de quórum de mestres. É importante para ele ter fé que o Senhor o chamou pessoalmente, conhecendo seus pontos fracos e fortes. Ele precisa ter fé que o homem que fez o chamado recebeu a revelação pelo Espírito de Deus. Os conselheiros e membros de seu quórum precisam da mesma fé para segui-lo com confiança destemida. Vi essa confiança quando um rapaz se sentou com sua presidência do quórum de diáconos certa manhã de domingo. Ele era o secretário recém-chamado. Aquela jovem presidência se reuniu em conselho. Falaram sobre as várias maneiras pelas quais poderiam cumprir o pedido do bispo, de trazer um rapaz menos ativo para a igreja. Depois da oração e da conversa, eles escolheram o secretário para ir até a casa de um rapaz que nunca tinha ido a uma reunião e convidá-lo. O secretário não conhecia o rapaz, mas sabia que um dos pais dele era menos ativo e o outro não era membro. Ele sentiu ansiedade, mas não medo. Sabia que o profeta de Deus havia pedido aos portadores do sacerdócio que trouxessem de volta as ovelhas perdidas, e ele havia escutado a oração de sua presidência. Ouviu-os chegar a um consenso quanto ao nome do rapaz a ser resgatado e ao seu próprio nome. Eu estava olhando quando o secretário subiu a rua na direção da casa do rapaz. Ele andava lentamente, como se caminhasse em direção ao perigo. Porém, depois de meia hora, ele voltou com o rapaz, sorrindo alegremente. Não sei se ele soube naquele momento, mas ele tinha ido com fé, que estava a serviço do Senhor. Essa fé permaneceu com ele e aumentou durante seus anos como missionário, pai, líder dos rapazes e bispo. Vamos falar sobre o que essa fé significa para um bispo. Às vezes um bispo é chamado para servir pessoas que o conhecem bem. Os membros da ala sabem sobre suas fraquezas humanas e seus pontos fortes espirituais. E sabem que outras pessoas na ala poderiam ter sido chamadas. Pessoas que parecem ter mais estudo, mais experiência, mais agradáveis ou que têm melhor aparência. Esses membros precisam saber que o chamado para servir como bispo veio do Senhor, por meio de revelação. Sem a fé desses membros, o bispo, que foi chamado por Deus, terá dificuldades em obter as revelações de que precisa para ajudá-los. Ele não terá sucesso sem a fé dos membros para apoiá-lo. Felizmente, o contrário também é verdade. Pensem no rei Benjamim, servo do Senhor que conduziu seu povo ao arrependimento. O coração do povo foi abrandado pela fé que possuíam, de que, a despeito de suas fraquezas humanas, ele havia sido chamado por Deus e que suas palavras vieram de Deus. Lembrem-se do que o povo disse: sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste e sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor Onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Para um líder ter sucesso na obra do Senhor, a confiança das pessoas de que ele é chamado por Deus deve ser mais forte do que a visão de suas enfermidades e fraquezas da mortalidade. Vocês devem se lembrar de como o rei Benjamim explicou o papel de sua liderança.
Não ordenei que subisseis aqui para que me temesseis, ou para que pensasseis que eu, por mim mesmo, seja mais que um homem mortal. Mas sou como vós mesmos, sujeito a toda sorte de enfermidades do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido por este povo e consagrado por meu Pai. E a mão do Senhor permitiu que eu fosse governante e rei deste povo. E fui guardado e preservado por seu incomparável poder, para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. Seu líder na igreja do Senhor pode parecer-lhes fraco e humano, ou pode parecer-lhes forte e inspirado. O fato é que cada líder é uma mistura dessas características e de muitas outras. Ajudamos os servos do Senhor, que são chamados para nos liderar, quando conseguimos vê-los como o Senhor os viu ao chamá-los. O Senhor vê seus servos perfeitamente, vê seu potencial e seu futuro, e Ele sabe como a própria natureza deles pode ser mudada. Ele também sabe como eles podem ser mudados pelas experiências que terão com as pessoas a quem vão liderar. Talvez vocês tenham tido a experiência de ser fortalecidos por pessoas a quem foram chamados a servir. Certa vez fui chamado como bispo de jovens adultos solteiros. Não sei se o maior propósito do Senhor eram as mudanças que eu poderia ajudá-lo a fazer nos jovens, ou se eram as mudanças que ele sabia que eles fariam em mim. Não consigo entender como, mas a maioria dos jovens daquela ala agia como se eu tivesse sido chamado por Deus especialmente para eles. Eles viam minhas fraquezas, mas pareciam não os afetar. Lembro-me de um rapaz que pediu um conselho a respeito de suas escolhas educacionais. Dei um conselho a ele, e na semana seguinte ele marcou uma entrevista comigo. Quando entrou em minha sala, ele me surpreendeu perguntando: "Bispo, podemos orar antes de conversar? Podemos nos ajoelhar? Posso fazer a oração?" Seus pedidos me surpreenderam, mas sua oração me surpreendeu ainda mais. Ele disse algo assim: "Pai Celestial, o Senhor sabe que o Bispo Eyring me deu um conselho na semana passada que não deu certo." Isso aconteceu mesmo. Por favor, inspire-o a saber o que devo fazer agora. Podemos rir disso agora, mas na época eu não ri. Ele já sabia o que o Senhor queria que ele fizesse. Mas ele respeitava o ofício de bispo na igreja do Senhor. E talvez quisesse me dar a chance de ganhar mais confiança para receber revelações nesse chamado. E deu certo. Assim que nos levantamos e depois nos sentamos, recebi a revelação. Disse-lhe o que senti que o Senhor desejava que ele fizesse. Ele tinha apenas 18 anos na época, mas era muito maduro espiritualmente. Ele já sabia que não precisava ir até o bispo para resolver aquele tipo de problema. Mas ele tinha aprendido a apoiar o servo do Senhor, mesmo em suas fraquezas da mortalidade. Posteriormente, ele se tornou presidente de estaca, levou com ele a lição que aprendemos juntos. Se tivermos fé que o Senhor dirige sua igreja, por meio de revelação a esses servos imperfeitos a quem ele chama, o Senhor abrirá as janelas do céu para eles, assim como ele as abrirá para vocês. Com essa experiência, aprendi a lição de que a fé das pessoas a quem servimos, por vezes maior do que a nossa própria fé, nos traz revelação para o serviço do Senhor. Havia outra lição para mim. Se aquele rapaz tivesse me julgado por eu ter falhado em lhe dar um bom conselho na primeira vez, ele jamais teria voltado a pedir um conselho novamente. Porém, decidindo não me julgar, ele recebeu a confirmação que desejava. Outra lição tirada dessa experiência foi muito oportuna para mim. Que eu saiba, ele nunca disse a ninguém na ala que, a princípio, eu não tinha dado um bom conselho. Se ele tivesse feito isso, talvez tivesse diminuído a fé das outras pessoas da ala para confiar na inspiração do bispo. Procuro não julgar os servos do Senhor ou falar de suas fraquezas aparentes. E tento ensinar isso por meio de exemplo a meus filhos.
O presidente James E. Faust compartilhou um princípio que tento tomar para mim. Precisamos ajudar e apoiar nossos líderes locais, porque eles também foram chamados e escolhidos. Todo membro desta igreja pode receber conselho de um bispo ou presidente de ramo, de um presidente de estaca ou de missão, e do presidente da igreja e de seus companheiros. Nenhum desses irmãos pediu para receber seu chamado, e ninguém é perfeito. Ainda assim, eles são os servos do Senhor, chamados por Ele por meio de pessoas que tinham direito à inspiração. Os que foram chamados, apoiados e designados têm o direito de receber nosso apoio. O desrespeito aos líderes eclesiásticos tem feito com que muitas pessoas enfraqueçam espiritualmente e caiam. Devemos perdoar quaisquer imperfeições aparentes, defeitos ou deficiências dos homens chamados para nos presidir e apoiar o cargo que possuem. Esses aconselhos abençoam os servos de Deus sob todas as circunstâncias. Nos primeiros dias da Igreja do Senhor, os líderes mais próximos do profeta Joseph Smith começaram a falar sobre suas falhas. Mesmo com tudo o que tinham visto e que sabiam sobre sua posição perante o Senhor, a atitude de crítica e de inveja deles se espalhou como uma praga. Mas um dos 12 nos mostrou todos os padrões de fé e de lealdade que devemos ter, se quisermos servir no reino do Senhor. Aqui está o relato. Vários élderes convocaram uma reunião no templo para aqueles que consideravam Joseph Smith um profeta decaído. Pretendiam indicar David Whitmer como o novo líder da igreja. Depois de ouvirem as acusações contra o profeta, Brigham Young ergueu-se e testificou: Joseph era o profeta e eu sabia disso. Eles podiam acusá-lo ou caluniá-lo o quanto quisessem, mas não conseguiriam destruir o chamado do profeta de Deus, mas apenas destruir sua própria autoridade, cortar o elo que os ligava ao profeta e a Deus e condenarem-se ao inferno. Há um elo que nos liga ao Senhor em nosso serviço. Esse elo parte de qualquer que seja nosso chamado para servir no reino, passa por aqueles que são chamados para nos presidir no sacerdócio e chega ao profeta, que está ligado ao Senhor. É preciso fé e humildade para servir em nosso chamado, para confiar que o Senhor chamou a nós e àqueles que nos presidem e para apoiá-los com toda a fé. Haverá ocasiões, como em Kirtland, em que precisaremos da fé e da integridade de pessoas como Brigham Young, para que sirvamos no cargo ao qual o Senhor nos chamou e para que sejamos leais ao seu profeta e aos líderes que ele chamou. Presto-lhes meu solene e alegre testemunho de que o Senhor Jesus Cristo está no comando. Ele dirige sua igreja e seus servos. Presto testemunho de que Thomas S. Monson é o único homem que possui e exerce todas as chaves do santo sacerdócio na terra. E invoco bênçãos a todos os servos humildes que servem tão bem e com tanta disposição na igreja restaurada de Jesus Cristo. Testifico que Joseph Smith viu Deus, o Pai, e Jesus Cristo. Eles falaram a ele. As chaves do sacerdócio foram restauradas para a bênção de todos os filhos do Pai Celestial. É nossa missão e responsabilidade servir em nosso chamado na causa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, agradecemos por sua presença nesta noite. Agradecemos também ao coro pela música inspiradora que nos apresentou. E reconhecemos a todos que ajudaram de alguma maneira na preparação desta reunião. O coro encerrará esta reunião cantando Oração pelo Profeta. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Rafael E. Pino, dos 70.
Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, ao término dessa maravilhosa sessão do sacerdócio, somos gratos pelo Espírito, pelo Espírito que sentimos. Somos gratos pelos profetas, videntes e reveladores, e pelos ensinamentos que recebemos deles por meio dessa reunião. Agradecemos pelo seu Evangelho, pela autoridade do sacerdócio. Oramos pelo nosso amado profeta, presidente Thomas S. Monson, os seus conselheiros e pelo quórum dos 12 apóstolos. Pai, nós expressamos gratidão especial por seu Filho Jesus Cristo. Agradecemos pelo seu convite de vir a Ele. Dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.